Bom dia, gente. Passando aqui nesse domingo, primeiramente para agradecer a Deus. Hoje, 20 de outubro de 2024. Quero agradecer a Deus, que Deus entre na sua casa nesse domingo, lhe traga paz, saúde, tudo aquilo que você precisa na sua família. Peço a você também que você se inscreva no nosso canal, que você deixe seu like, compartilhe a palavra com mais pessoas para que o nosso canal cresça e o nome do Senhor apareça. Hoje, no mundo que nós vivemos, são muitas aflições, tribulações. Precisamos sempre estar em comunhão com a palavra do Senhor, para que o Senhor nos proteja. Porque a palavra de Deus diz que aquele que o procurar, o Senhor o acha, e ele o livrará e cuidará você e sua casa. Deus te abençoe. Hoje eu vou ler uma palavra do livro de Mateus, do capítulo 13, a parábola do semeador. Tendo Jesus saído da casa, naquele dia estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente em pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E disse-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E lá, quando semeavam, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vinde os pássaros e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou e se secou, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu frutos, um a 100, outro a 60 e outro a 30. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, acercando-se deles os discípulos, disseram: Por que lhe fala por parábola? Ele respondendo disse: Porque vos é dado conhecer o mistério do céu, mas a eles não lhe é dado, porque aquele que tem se dará em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Por isso lhe falo em parábola, por aqueles vendos não veem, e ouvindo não ouvem, nem os compreendem. E muitos se cumpres a profecias de Isaías, e disse: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram o mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam os olhos, e ouçam com ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e não os, para que eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas justos desejarão ver o que vós vedes e não virão, e ouvir o que ouves e não ouvirão. E escutais, pois vós a parábola do semeador.
Quando alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e o arrebata, e que foi semeado no seu coração, este que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais e que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes de poucas duração é chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. Logo o ofende. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas não o cuidado deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutíferas. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e o fruto a um produz 100, outro 60 e outro 30. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus, do capítulo 13, do versículo 1 ao 23, a parábola do semeador. Jesus, pregando a palavra, ele nos mostrou através dessa palavra. Você pode ler no capítulo 13, do versículo 1 ao 23, a parábola do semeador. Ele nos mostra através dessa palavra tudo aquilo que ele nos ensinou como um semeador da boa palavra. Ele nos diz nessa palavra que a palavra ele nos deixou para nos obedecer, seguir a Jesus. E ele mesmo disse, escrito aqui em Mateus 13, que a boa palavra, muitas vezes, a pessoa ouve, mas não dá ouvido. Que aquele que dá ouvido à boa palavra que o Senhor nos ensinou, ele cresce, ele aparece, ele tem coisas boas. E ele nos diz que muitas vezes nós ouvimos a palavra e achamos que não é significativa, mas ele nos mostra através dessa palavra que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Se nós plantamos coisas boas, através da palavra, Deus nos mostra, nós vamos colher coisas boas. Ele nos diz que nós devemos perseverar na palavra do Senhor, porque chegará um tempo que cumprirá toda a palavra que o Senhor nos deixou. Através dessa palavra, Jesus é bem claro, ele nos mostra o caminho a seguir. Ele diz que nós somos como uma semente, se ele nos plantamos uma semente em terra boa, ela cresce, ela aparece. E se nós plantamos de qualquer jeito, aquela semente não vai dar frutos. Assim é a palavra de Deus. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Jesus nos abençoa. Ele diz que aquele que crê nele, ele o abençoa. Nós não precisamos ver para crer, nós precisamos crer sem ver. O Filho de Deus, ele deu a vida por mim, por você. Ele esteve na terra. E aonde ele colocava a mão, ele abençoava, ele curava, ele sarava. Ele não precisava de grandes coisas para ele fazer, porque ele era o Filho de Deus, ainda é o Filho de Deus. Todo aquele que crê nele, ele diz aqui nessa palavra de Mateus 13, que dará o seu fruto de 100, 70 ou 30. Ele sempre está do lado.
Ele nos abençoa quando nós procuramos Ele. Jesus, Ele veio para nos mostrar o caminho da vida eterna. Ele não veio por religião, por placa de igreja. Ele veio pelo pecador, aquele que se arrepende, procura, e Ele nos conhece de mente e do coração. É o único que nos conhece tanto por dentro como por fora. Ele sabe, porque todos nós, somos criatura feita pela mão do Senhor. Foi Ele que nos criou, é Ele que determina o tempo que cada um de nós temos aqui na terra. É o Senhor Jesus e nosso Pai. Ele está à direita de Deus. E nessa palavra Ele mostra a parábola do semeador. Tudo aquilo que Jesus disse, que lá atrás Isaías já tinha profetizado, que ia acontecer e ia vir o Filho do Homem para falar tudo aquilo que nós precisamos saber. Jesus, Ele esteve aqui na terra, Ele pisou nessa terra. Sabemos nós que Jesus, por inveja, por Ele fazer o bem, Ele foi perseguido, caluniado e até mesmo morto. Mas Ele não desistiu do propósito, da missão dele. Ele não tinha olhos, não olhava nem para a direita nem para a esquerda, mas sim para o Pai. E Ele o fez à vontade de Deus. Assim é Deus. Ele nos quer perseverante, obediente diante de tudo aquilo. Ele disse que não seria fácil servir Ele, que nós servindo a Deus, nós somos caluniados, perseguidos, somos vistos com os outros olhos. Por que isso? Porque Jesus, Ele era o Filho de Deus, isso aconteceu com Ele. E quem somos nós para não sermos perseguidos por causa da palavra de Deus? Nosso galardão não está aqui, mas sim no reino dos céus. Basta querer prostrar-se diante do Senhor, que Ele cura, Ele sara, Ele te abençoa em qualquer área da sua vida. Tudo que nós precisamos é o Senhor que nos dá todos os dias da nossa vida. Que Deus te abençoe, que você possa ler essa palavra de Mateus 13, do capítulo 1 ao 23, e refletir sobre essa palavra. Que você tenha um ótimo domingo e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e do nosso Pai. Amém.